Olá, boa noite. Vamos mandando os aviãozinhos aqui. Deixa eu ver se eu consigo fixar o comentário primeiro, né? Aí, ó, que milagre, foi de cara. Boa noite, Giovana, seja bem-vinda. Giovana foi a primeira a entrar na live? Aloísio, seja bem-vindo. Boa noite, João Carlos. Carlos Gomes, sejam bem-vindos. E João. Zezé J, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Flavinha, boa noite, seja bem-vinda. Bom, pessoal, então, não estou conseguindo mandar aviãozinho aqui, né, para variar. Se vocês puderem ir mandando, fazendo um favor. Boa noite. Então, vamos dar início aqui. Hoje eu começo, como eu tinha falado outro dia, semana passada, começo com o projeto, né, que a gente vai estudar o livro Pensamento e Vida, que foi psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E esse livro faz uma confusão mental, porque o meu perfil é Pensamento Espírita e o livro Pensamento e Vida, tem hora que meu cérebro confunde. Mas é normal. O João Carlos gosta de fazer uns trocadilhos aí, né? E antes de chamar meu convidado, que hoje é uma live especial né, que nós vamos dar início ao estudo, vamos dar a introdução aqui. Carol, boa noite, seja bem-vinda. Aldenice, bem-vinda. Garimpo Bar, é um bar daqui de Dores, seja bem-vindo. Ou seja bem-vinda, não sei quem que está aqui no perfil. Boa noite. Aloísio, entrou em duplicidade aí, boa noite. Antes de chamar o meu convidado, que é o Aloísio, todo mundo já sabe, eu vou explicar aqui resumidamente o que aconteceu, né, como que surgiu a página e como que chegamos nesse consenso de estudar o livro Pensamento e Vida. Obrigada, Flávia. Obrigada. Parabéns pelo início do projeto. Muito obrigada. Vocês sabem que vocês têm uma parcela de culpa nisso, né? De culpa não, de responsabilidade. Então foi o seguinte, o ano passado, né, com toda essa questão da gente ficar mais recluso, eu venho sentindo aquela energia interior, aquela necessidade de fazer alguma coisa relacionada à doutrina espírita, que eu já venho acompanhando há algum tempo. O Carlos está perguntando quem é o Luiz, a gente vai descobrir agora, daqui a pouco, tá certo? Ressaguaria, boa noite, bem-vinda. Neves D, seja bem-vindo, boa noite. Então eu vinha sentindo essa necessidade e vinha pedindo nas minhas preces uma maneira de trabalhar, né, nesse sentido. E em setembro, mais ou menos, agosto, eu ligava aqui o meu celular para acompanhar a live da Carol. 7h15 da manhã ela lançou um desafio, né, de 21 dias, acabou que ela fez mais. Nessas lives dela eu conheci algumas pessoas, algumas entram sempre aqui nas lives. Ela pediu o número do telefone para montar um grupo no Telegram, lá eu tive mais contato com esse pessoal. E dali veio as ideias, as intuições foram surgindo. Resolvi montar a página. A página começou com o nome Espiritize-se, mas era um nome difícil para o pessoal compreender. E recentemente eu mudei para Pensamento Espírita. Eu comecei com a intenção de fazer estudos do livro Pensamento e Vida em resenha, ou resumo, né, vamos dizer. E eu fiz até o capítulo 13. Então quem quiser depois olhar no feed, está lá, resumo até o capítulo 13. Depois eu vim com o projeto Domingos com Chico, que terminou domingo passado. E agora eu retomei o estudo do Pensamento e Vida através de lives. Eu senti essa necessidade. E por enquanto, até chegar no 13, eu vou fazer só lives. Do 14 em diante eu vou colocar o resuminho também, logo abaixo das lives. Ou do anúncio, no caso, né? E eu vou cumprimentar o pessoal que está chegando aqui. Vitor, boa noite, seja bem-vindo. Thalita, minha vizinha, boa noite, bem-vinda. Henrique Tavares, seja bem-vindo. Boa noite. O Luiz está dizendo aqui que eu e o outro
E o Carlos. É um moço aí, né, Flavinho? É alguém, vocês vão conhecer agora, daqui a pouco. Nilma Bastos, seja bem-vinda, boa noite. Vamos continuar aqui. Terminando o raciocínio. Enfim, é isso, né? E por que estudar pensamento e vida? Porque tudo na nossa vida começa pelo pensamento. E agora, com a introdução, com o nosso convidado, vocês vão entender, para quem ainda não leu o livro, o significado desse livro. Porque ele tem um significado muito especial, muito importante para a nossa encarnação. E eu vou chamá-lo, esse suspense todo, deixa eu achar ele aqui, peraí. Vamos lá, se eu consigo achar ele aqui. Lucimara, seja bem-vinda. Contando o Espiritismo, seja bem-vinda. Olá. Boa noite. Boa noite. Quanto tempo? Boa noite. Boa noite. Aqui sou eu e tem o meu outro eu ali. Então. É isso que eu falei para o Carlos. O dom da... Tem eu e o meu outro eu. Fica os dois acompanhando a live, né? Exatamente, porque lá dá para ler, né? Aqui fica difícil com essa letra nova do Instagram. Tá difícil. A gente faz... Pode falar. A gente tem que fazer esses recursos, né? Ainda bem que a Camila Tosini ensinou pra gente essa maneira da gente conseguir acompanhar a live por dois, né? Uhum. Então é uma opção legal, porque facilita, inclusive, para os comentários, você não ficando rodando, corre o risco de repente você encerrar a live, né? Sem querer. Então, é um recurso fantástico que eu gostei demais. Realmente. Tenho usado sempre. Realmente, às vezes a gente vai rodar os comentários assistindo a live e acaba saindo sem querer também. Sim, é comum a gente sair costumeiramente, a hora que você for escrever alguma coisa, está saindo da live, aí você entra de novo. Muito comum isso. É normal. Cumprimentar a nossa amiga Jucimara aqui de Araraquara. Boa noite. Boa noite, Jucimara. Mari, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Mari Cristina. Sou Mari. É Mari Cristina. Boa noite, seja bem-vinda. Então, eu dei fiz um resumão aqui do que aconteceu de outubro para cá. Que no início era só... No início era só escrita, agora nós vamos começar com live também. Estou mexendo um pouco aqui, pronto. Deu certo? Só para melhorar o enquadramento. Deu foco. É o foco. Deu foco agora, tá certo. Então, aí, pessoal que não estava lembrando quem é o convidado, aí o convidado está aqui. Todo mundo conhece. Arroz de festa, né? Como diz por aí, né? Arroz de festa. Mas é o arroz de festa que está aí apoiando todo mundo, né? Que está dando um empurrãozinho em todo mundo. Todo mundo da turma aqui que está fazendo a live. O chamamento vem forte, sabe? Então, às vezes, você extrapola, às vezes, o chamado, sabe? Você sente alguma coisa que você tem que... Você escolhe uma pessoa, é você, vai. Aí até que não vem, aquilo não para de incomodar, sabe? Uhum. Mas é como um livro, né, que eu já comentei acho que umas vezes, um livro antigo do Richard Bach, autor de Fernão Capelo Gaivota, um livro intitulado Ilusões. E o Richard Bach escreveu esse livro, né, o Fernão Capelo Gaivota, foi um sucesso de best-seller na época. E quando ele está escrevendo esse livro, na introdução ele fala assim, que depois que ele tinha escrito Fernão Capelo Gaivota, nada mais importava, ele achava. Já tinha feito, dada a contribuição para ele, para a sociedade, para a literatura de um modo geral. E aí ele chega e fala assim, bom, até que em um determinado momento, enquanto vem uma ideia, como o miado de um gato, fica lá quietinho no seu canto. Mas quando vem como um rugir de um leão, e como uma explosão que entra na tua casa, explode a tua casa e te pega pelo pescoço e fala assim, eu não vou sossegar enquanto você não me colocar no papel. Então é mais ou menos isso. O autor, às vezes, ele se sente premido em escrever, vem aquela intuição e então a intuição fica ali na cabeça dele até que ele consegue pôr no papel. E aí saem os livros também, né? É uma boa forma de estar escrevendo. Uhum. E as intuições que a gente vem tendo para chamar as pessoas para esse projeto, né? Que eu acho importante.
quantos corações queridos já vieram, continuam fazendo suas lives, e que a gente fica muito feliz, né? Porque não é por mim, mas que na verdade é o projeto de cada um. Uhum. Cada um tem seu estilo, cada um tem sua forma de trabalhar, e é muito bom, né? Muito bom isso. É que às vezes a gente quer fazer, mas tem medo, fica meio inseguro, né? Alguma coisa impede. E a gente tem que respeitar o momento de cada um também, né? A gente tem que, assim, acelerar e frear ao mesmo tempo, né? Uhum. Você não pode nem acelerar demais e nem tirar o pé do acelerador. A nossa Monique chegou. A Monique é uma querida que eu cutuquei tanto a Monique para os desafios, e a Monique era para fazer 21 dias, acabou fazendo 93 dias de desafio dela. Aí a Monique foi para o home office também, eu cutucando a Monique para ir para o home office. E o mais interessante com a Monique foi o seguinte, né? Quando eu fiz uma live com ela, eu criei um suspense tremendo com ela, falando assim, nós vamos descobrir os segredos da Monique. E ela falou, nossa, o que será que o Aloysio... Eu conheci a Monique daqui, só de lives, assim, nada, não tinha segredo nenhum. Na verdade, era sobre o sobrenome dela só, né? Nada de... Eu descobri Foi mais o suspense. Descobri o segredo do sobrenome dela há pouco tempo, quando ela fez a palestra aqui. Então, não é o segredo da Monique, né? Mas eu fiz um trocadilho para estimular, né? Uhum. E ela mesma falou, nossa, o que será que o Aloysio vai me perguntar na live, né? Além dela, chegou aqui Carioca Espírita, Ana Lupe, Monique, Raquel Malta, que está aqui da minha cidade, e Cris Simonetti. Boas noites. A Monique está dando risada, porque é verdade, Monique. Saudades, viu, Monique? Saudades da gente bater um papo. Faz tempo, né? Precisamos marcar uma hora, um bate-papo. É verdade. Então, eu lembro que quando eu montei a página foi em outubro, final de outubro. Vocês ficaram me falando das lives, você, Babi, acho que a Flavinha chegou a falar, mas eu estava fazendo um curso na época, lembra que eu falei com vocês? Eu vou terminar o curso primeiro. Lembro. Para depois eu começar com live. E eu terminei no início de fevereiro, daí que eu comecei com as lives. E eu não consegui parar mais. E por aí vai. E não vou parar, se Deus quiser. Se Deus quiser, não. Já entrou no outro projeto, olha que maravilha. Esse aqui, não tem nada a ver eu falar, né? As contas aqui, ele vai até novembro. Né? Até novembro? Até novembro, pelos domingos. E eventualmente vou trazer... Não precisa ter pressa. Não tem necessidade de correr. Marcos, boa noite, seja bem-vindo. Vamos começar? Você quer falar mais alguma coisa? Vamos. Não. Só tem um comentário, uma surpresa para você no final, pronto. Ah, tem surpresa para mim no final? Tem surpresa para você no final. Agora eu tô que nem a Monique, será o quê? É uma boa surpresa, fica tranquila. Eu confio, vim de você. Não vou querer saber os seus segredos. A Flavinha aqui, para que pular uma semana, né? É verdade, que você ia pular essa semana, é verdade. Ia pular, eu ia... Era para começar dia 2, né? Isso. Eu não consegui ficar sem fazer live essa semana. Foi assim que aconteceu. Eu agradeço o convite de ontem também da Juliana Bender, né, que nós participamos de uma live com ela, e é interessante porque a gente sente falta, né? Como eu faço de segunda a sexta, quando não tem live no sábado ou no domingo, dá um vazio, dá uma coisa estranha. Sente falta, né? Sente. Mas é assim mesmo. Quem mais aqui? O Jorge Miyashiro chegou. Então nós vamos estar falando deste livro aqui, que exatamente. Muitos já o conhecem. Best-seller, acabou de ser lançado, tá? Tá fresquinho, acabou de ser lançado, sabia? Exatamente no dia 11 de fevereiro agora, gente. Olha só. Atualizadíssimo. De 1958. Atualizado. Exatamente 63 anos. Atualizadíssimo. 63 anos e novinho em folha. Por que a gente fala novinho em folha? Vocês vão ver o acompanhamento das lives que a Martiele vai estar fazendo, e na introdução, que a gente já quer entrar no assunto, né? Introdução é o próprio título do livro, Pensamento e Vida. Né? Eu sempre gosto do título, e você veja que a introdução que Emmanuel vai dar, ela refere-se exatamente ao título do livro. Mas
né, refere-se ao título do livro. Então, pensamento e vida, quer dizer, na verdade, a essência do ser. Onde que está a nossa essência? Do nosso pensamento. Porque com o pensamento nós vamos plasmando as ideias, das ideias vêm as falas e as ações, e aí as coisas se concretizam. Então, no primeiro momento da vida, nesse sentido aqui amplo, é no pensamento. É no pensamento que vai se originar tudo que nós temos. Então, cuidado com os nossos pensamentos. Exatamente. Né? O nosso pensamento é que vai atrair e repelir, né, tudo que a gente vivencia aqui. Inclusive, é através do pensamento que os espíritos se comunicam. Exatamente. Tanto entre desencarnados, quanto encarnados e desencarnados. E de encarnados para encarnados. De repente também. Você tem uma sintonia tão grande com uma determinada pessoa, que você começa a falar, às vezes você nem começa a falar, você vai falar aquilo e as duas pessoas falam exatamente a mesma coisa, porque estão numa sintonia, estão numa mesma onda vibracional. Isso é importante. Quando você tem essa sintonia de pensamento, e aí você faz a ligação com o teu anjo de guarda, né, com o teu guia protetor. Porque quando você está numa energia boa, você vai dar margem para que o teu anjo de guarda, o teu guia protetor, consiga transmitir as intuições. O lugar que eu sinto, cada um tem o seu local próprio, né? O lugar que eu sinto mais, assim, as intuições chegarem para mim é quando eu estou tomando banho. No chuveiro, assim, sabe? Não necessariamente a hora que a água está caindo, mas ali no conjunto, sabe? Parece que é uma coisa... naquele momento que você está tomando banho, você está a água caindo na cabeça, de repente, pum, surge uma intuição. E nem sempre é uma intuição para a gente, às vezes é uma intuição para uma pessoa, alguém que às vezes está com uma dúvida de algum conselho, de alguma ideia, e vem uma intuição assim, puf, você fala aquilo. E aí você fala de tal forma que você percebe que não é você que está falando, né? Você fala, não, é como se você tivesse alguém falado para você aquela coisa e você só repete. Né? Não é questão de uma mediunidade que a gente fala de psicofonia, é diferente. Ela é mais intuitiva. Uhum. Porque existem vários campos de mediunidade, né? Não só a de psicografia, a psicofonia, né, que são as mais comuns. Mas a intuitiva é a maior. Né? Quer falar? Não, que o Jorge falou aí? O Jorge fez um comentário aqui interessante. Que o pessoal costuma falar, que a gente ouve muito aí, diz com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Só que a gente já conhece a versão contrária desse ditado. Diga-me quem és, que eu direi com quem tu andas. Quem são suas companhias? Exatamente. Quem são as nossas companhias? E vejam, aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está fazendo, uhum. A gente vai trair para nós as companhias. Isso. Por exemplo, uma pessoa que é muito ligada num determinado tipo de notícia. Ela só vai procurar notícias em determinado momento. Então, o tempo todo, e ela vai atrair espíritos, ou vamos pensar, pessoas encarnadas, né, amigos, que vão comentar e discutir sobre aquele assunto. Então, ela fica o tempo todo naquela energia de discutir determinado assunto, seja política, seja futebol, seja religião, qualquer que seja. São as pessoas que só discutem aquele determinado assunto e ficam o tempo todo discutindo aqueles assuntos. Então, entre si, acontece essas ligações. Da mesma forma, o que vai acontecer com as companhias espirituais. Porque quando a pessoa parte para o plano espiritual, ela não se transforma em espírito de luz. Ela continua sendo a mesma pessoa, com os mesmos pensamentos, com o mesmo gosto, com as mesmas aptidões. Então, ele não vai se transformar. Ele vai mudar a condição de espírito encarnado para espírito desencarnado. Mas a essência dele continua a mesma. Se ele gostava, vamos supor, só de notícia de discussão assim, assado, ele não vai amanhã, depois que desencarnou, virar um amante da ópera, das músicas clássicas. Não, ele vai continuar sendo aquela mesma pessoa. Então ele vai se achegar, se ele não conseguir partir para uma jornada espiritual de ascensão, e se ficar aqui junto à crosta, ele vai estar ligado
há outras pessoas que vão ter a mesma sintonia. Então, o nosso pensamento é tudo. O nosso pensamento é vida, né? O nosso pensamento não morre, né? Como você falou, o corpo vai, mas o pensamento não vai. Então, a gente tem que cuidar dele o tempo inteiro. E não é fácil cuidar. E não é um local físico, você fala assim, o teu pensamento está dentro do teu cérebro. Claro, a gente pensa com o cérebro nesse sentido. Mas nesse contexto mais amplo, eu não consigo colocar claramente que o pensamento está no local único, pronto e acabado. É ali exatamente. Eu consigo visualizar de uma forma mais ampla, né? Parece que é como a gente como um todo. Isso. Você não separa uma parte da outra, né? É nós como um todo. Nosso pensamento, mesmo porque quando você pensa, você vai fazer uma ligação pelos nervos, né, que vai chegar até a ponta do dedinho do pé. Então é todo um conjunto, né? O nosso organismo, nosso corpo físico é um conjunto. Tanto a parte mental quanto a parte fisiológica. Deixa eu tentar ler esse comentário do João Carlos aqui, eu não consegui. A mediunidade de inspiração é tão comum, muitas vezes a confundimos com nossos próprios pensamentos. Cada um em sua bolha, Flavinha está dizendo. Então, a gente confunde mesmo. E no Livro dos Espíritos, eles respondem para a gente que a gente tem que ficar atento ao que vem, né? Para a gente saber se é um pensamento nosso ou se é um pensamento, né, de intuição, tanto para o bem quanto para o mal. A gente prestar atenção, que boas intuições nunca vai levar a gente para o mal. Sim. Né? E a gente também, sendo nossas intuições ou não, porque fica difícil da gente saber que o tempo todo a gente é influenciado. Né? Quando a gente não conseguir, não tem tanto que preocupar com isso, a gente presta atenção mais na atitude, né? No final daquilo. O final, né, a atitude, sim, aí é a gente que tem que responder, né? A responsabilidade é nossa, não importa Sim. quem deu a intuição. Pensamentos de distância, Flávio está dizendo aqui. Não, de desistência de projetos, isso. Aí quando, vamos supor, você está com um projeto, você está com um trabalho fazendo. E aí vem aquela intuição assim, né? Aí eu já tive, né? Troquei até ideia com a Flavinha sobre isso. Flavinha, o que você acha de eu fazer passar de segunda, quarta e sexta? A Luísa continua no seu projeto. Entende? Então fui trocar ideia, uma ideia que eu achava que era uma ideia minha, né? Ficar um pouco mais tranquilo, né? Todo dia fazer live. Mas o que acontece? Olha como a posição inversa é verdadeira. Falei, vou fazer então segunda, quarta e sexta, tá? Só que agora eu sinto falta quando eu não tenho live de sexta, de sábado e domingo. Então, se eu sinto falta, por exemplo, de não ter o sábado e o domingo, ó, gente, não estou assumindo o compromisso de fazer sábado e domingo ainda não, né? Porque eu estou tirando esses dias, às vezes, para fazer lives e palestra em alguma casa espírita que me convida, né? Então, eu acabo deixando esses dias mais disponíveis para isso. Mas, o que acontece? A intuição vem para, às vezes, te desmotivar. Então, vejam, um bom espírito, um bom guia protetor jamais vai falar assim, não, para de estudar, descansa um pouco. Jamais ele vai dar esse conselho para você. Isso. Então, a gente tem que analisar bem a intuição quando ela nos chega, se realmente ela está partindo de um espírito iluminado ou não. Isso mesmo. Bom, mas vamos ler o texto, né? Isso. Senão a gente vai terminar a live e não lemos o texto. Vai ter que começar outra. Mas é isso mesmo, a gente... Aí tem o Evangelho da Flavinha às 10 horas. É isso. Quando é uma coisa assim diferente, que a gente pode distinguir entre bem e mal, a gente realmente tem que fazer essa distinção. Agora, se você já viu que não é para o mal, é para o bem, então é seguir. Né? Seguir. E vamos lá, pensamento e vida. Você quer que eu leia? Ou a gente vai alternando? Vamos lá, você que sabe, eu estou aqui por você. Eu vou começar aqui então. A live é sua, né? Como você sabe. A live é minha, tá. Vamos lá então, pensamento e vida. Perguntou-nos coração amigo se não possuíamos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Eu vou continuar aqui porque tem a ver os dois parágrafos. Sim.
algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. Algo leve e rápido que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. Dá para a gente fazer um comentário aqui? Dá. Na verdade é assim, né? Alguém perguntou ao Emmanuel, né? Não sabemos se é o Chico ou não, mas alguém perguntou, né? Se teria algum livro, né, do plano espiritual que pudesse ajudar a gente aqui na nossa encarnação. Não na condição de seres encarnados, mas na condição de espíritos encarnados. Para dar um norte, né? Na nossa condição espiritual. Não assim, ó, você vai encarnar e você vai ter que cuidar dos seus problemas materiais, seus problemas financeiros. Não é nada disso. Ele vai ligar uma série de questões, né, envolvendo um monte de situações do nosso dia a dia, mas que nós vamos ter que analisar sob a ótica de espíritos encarnados. Então, por isso que ele fala, algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. E olha só, algo leve e rápido, que condensasse os princípios superiores que nos orientam à rota. Bom, algo leve e rápido, sim, é leve e rápido, mas ele é profundo, gente. Mas é profundo. Eu falo por experiência, que eu já fiz uma live com a Flavinha, da primeiro, o Espelho da Vida, a próxima live que você vai fazer, capítulo 1. E realmente, gente, é profundo. O Haroldo já fez estudos sobre o pensamento e vida, e realmente o Haroldo se debruçava com profundidade e tudo mais sobre esse tema. E ele é fundamental. Ele é um livro, não tão como um sinal verde do André Luiz, que direto assim, mas ele nos faz pensar. Ele nos faz refletir sobre a nossa condição de espíritos encarnados passando pelos problemas da matéria, mas na condição de espírito encarnado. Isso, ele faz a gente pensar, entender e perceber que a responsabilidade é toda nossa. Vamos ver aqui o que ele continua. E lembramos-nos, por isso, de singela cartilha falada de que dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Então, acho que posso continuar aqui, que ainda fala sobre isso. Anotações humildes que repontam do cérebro como flores que rebentam do solo, sem pertencerem, no fundo, ao jardim que as recolhe, por nascerem da bondade de Deus, conjuga o sol e a gleba, a fonte e o ar, o adubo e o vento, para nelas instilar a cor e a forma, a beleza e o perfume. Então ele vem mostrar para nós aqui que ele tentou, né, da maneira dentro do possível, trazer para a gente o que nós, né, antes de encarnar, estudamos, resumidamente. Eu achei muito interessante a palavra cartilha. Uma cartilha falada, ou seja, uma cartilha que é utilizada para o aluno, né, do início do ensino fundamental. Como chamava antigamente o grupo escolar. Aquelas cartilhas, que é como uma cartilha falada. E o que é legal isso tudo, utilizada em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Ou seja, esse livro aqui é utilizado no plano espiritual como uma cartilha, quando a gente está lá, para a gente saber o que nos espera aqui, na condição de espíritos encarnados. Então, essas lições aqui, esse livro que, tecnicamente falando, deveria ser nosso livro de cabeceira. Sobre o tema, cada lição que ele fosse trazer, que a gente estivesse passando por uma dificuldade, envolvendo algum assunto, por exemplo, aqui, olha, vontade, educação, trabalho, família, filhos, saúde, profissão, culpa, olha só, humildade. Olha que bonito a lição 24. Não, desculpa, 25. Tolerância. Lindo. Oração, enfermidade, morte, amor. Entendeu? Então, vários assuntos do dia a dia sob a ótica do espírito na sua condição em aprendizagem no mundo espiritual, quando ele vem para a Terra para colocar a mão na massa, né? Quando vem para colocar aquilo que a gente está
está fazendo, né? Aquilo que a gente vai passar. Eu achei interessante aqui as palavras que ele usou, eu até grifei aqui. A gleba, né, que é a terra que já está pronta, própria para o cultivo, somos nós mesmos. E a gente está preparando para reencarnar porque a gente já está pronto para aquilo. E estilar a cor e a forma, a beleza e o perfume. Estilar, gotejar, ou então de pouco a pouco, né, devagar. Cada capítulo um gotejar ali de lição, uma lição profunda. Ele vem falando. Exato. Eu queria só fazer um comentário aqui da Flavinha, aqui, Martim, antes da gente começar, continuar. A Flavinha falou que temos que nos conhecer para saber seguir o que é nosso. Quase todo domingo vem o pensamento para desistir do Evangelho das 22 horas. E olha, eu vou falar já falei para a Flavinha isso, essa intuição que ela teve, ela fez por uma razão, mas veio por uma forma tão forte para ela, que, na verdade, e se você vê, eu não tenho acompanhando ao vivo por conta do nosso Evangelho no Lar, que esse é o mesmo horário do Evangelho que a Flavinha faz, mas, gente, a energia, a vibração do Evangelho no Lar que a Flavinha faz é muito gratificante. Gente. Eu assisti depois, ela fala até de forma diferente, mais pausada, ela fala assim bem... É diferente da Flavinha que está fazendo a live da 1h30, da Flavinha que faz o Evangelho no Lar. Então, Flavinha, faço minhas as suas palavras, tá? Não para. Tá? Continue, porque o caminho é por aí. Quantos corações você está ajudando com esse trabalho? Tá bom? Até porque, ficou a dica aí. Até porque, para começar, teve um motivo. Só que esse motivo que teve para começar, ele alastrou. Se tornou vários motivos. Então, é um motivo para continuar. Boa noite para quem está entrando aqui. Lu Kardecista, divulgando o Espiritismo. Mas aqui, só uma rápida pincelada. Essa questão de eu pular um domingo aí, não foi desistência, mas foi uma coisa que puxou para trás. E conversando com você e com a Flavinha, eu percebi isso. Vocês é que me deram um toque para não pular esse domingo. Vamos continuar. O que é interessante também, Martiela, eu acho assim, a gente também tem que, nem podemos nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Da mesma forma que eu falo assim, o sinal verde, André Luiz, não assuma deveres afetivos que você não queira ou não possa sustentar. Você não precisa levar só ao pé da letra, deveres afetivos, compromissos afetivos. Os compromissos profissionais e compromissos espirituais também. De repente, você está numa fase diferente, vamos supor, uma pessoa está fazendo um projeto e ela faz um projeto, quero fazer desse jeito. De repente, surge uma questão de ordem profissional, que ela vai ter que parar por um determinado momento aquilo lá. O que ela pode fazer? Ela pode reduzir um pouco o seu ritmo, dedicar às suas atividades profissionais que exigem naquele momento e depois ela volta. Mas buscando o equilíbrio. Né? Eu falo, você tem que buscar a situação de ordem material, a gente não podemos abandonar os nossos deveres materiais. Nós temos os nossos compromissos materiais também, profissionais, e nós somos responsáveis por eles. Então, um não pode atrapalhar o outro. Tem que ser uma coisa que um complemente o outro, que seja uma coisa prazerosa. Tanto o trabalho, que nem sempre é tão prazeroso, mas que a gente tem que buscar prazer naquilo que faz, como também o compromisso espiritual. O compromisso espiritual tem que ser uma coisa prazerosa, a gente não pode fazer por obrigação. Não, tem que ser uma coisa leve, solta. Né? E aí vem esse trabalho para a gente estar desenvolvendo. Então, lembremos sim, se de repente surge um imprevisto, alguma situação específica, a espiritualidade vai compreender. O que a gente não pode é fazer por folga, por preguiça. Nesse sentido que a gente fala, né? Continuando. Eis aqui, portanto, adaptada quanto possível ao campo de esforço humano, a nossa cartilha simples. É simples para Emmanuel, né? Simples para ele, adaptado quanto possível. Quer dizer que, né, tem que ser bem... Ele adaptou, porque na verdade ainda devia ser bem mais complexa. Com certeza. Bem mais né? Profundo. Devia ser, digamos, naquela linguagem que a gente precisaria procurar dicionários, Antigo Testamento, Novo Testamento, misturar com as obras básicas e olha, para tentar
Ele foi até gente boa com a gente nesse ponto. Foi. Júlio Francisco, seja bem-vindo, boa noite. Pensamento e vida, chamamos-lhes no mundo espiritual e sob a mesma designação, oferecemos-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los, ainda uma vez, de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Olha, eu vou falar para você que, nesse parágrafo, tem uma frase que fecha todo o contexto do livro, né? O Emmanuel mesmo está dizendo, né? Uhum. O que ele vai falar? O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Ó, o que eu estou procurando na minha vida? Então, de acordo com... Não tem onde está o teu coração, está o teu tesouro? O nosso pensamento, ele vai criar a vida que a gente procura. Então, vamos supor, a partir do momento que eu quero mudar a minha vida dentro de uma determinada esfera, seja profissional, seja afetuosa, seja dentro da parte doutrinária, da tua religião, quando você começa a pensar, você já começa a criar. Então você já mentaliza aquela coisa. Então o pensamento está criando para nós a vida que nós procuramos. E nós temos exatamente a vida que nós temos hoje é o reflexo do que pensamos no passado. Uhum. Sabe? O que nós pensamos, nós criamos. Então não, vamos criar. O que eu quero para a minha vida daqui para frente? Daqui para trás não dá. Eu não consigo mudar um frame, né, do filme da minha vida, do passado. Não temos ainda a possibilidade de viajar no tempo e mudar o passado. E o Chico mesmo disse, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode, daqui para frente, começar agora e fazer um novo fim. Então, o que eu quero para a minha vida profissional? O que eu quero da minha vida afetuosa? O que eu quero para a minha vida religiosa? O que eu quero para a minha vida de relações? Então, eu começo a pensar naquilo que eu quero, não naquilo que eu não quero. E o Wilton colocou uma vez uma coisa muito interessante, quando a gente estava fazendo bate-papo, que eu nunca tinha pensado por isso, eu gosto sempre de estar falando, que a gente fala sempre assim, qual que é o maior vício do ser humano? Né? Qual que é o maior defeito? É o orgulho. Ele falou assim, para que nós vamos enaltecer o orgulho? Vamos enaltecer a humildade. Então, eu não vou pensar o que eu não quero para a minha vida. Porque quando você fala para o teu cérebro e fala assim, eu não quero ficar doente, o que ele vai pensar? Que doença que você não quer? Você não quer ficar com gripe, resfriado, com Covid? Ele começa já a plasmar na tua mente, né? Tudo aquilo que você pensa relativo à doença. Então você tem que falar, eu quero ter saúde. Você fala na linguagem invertida, e a neurolinguística trabalha muito bem isso. A gente tem que falar aquilo que a gente quer. Falei até um exemplo, já falei em outras lives. Por exemplo, se a gente falasse aqui para todo mundo, não pense num cavalo branco. Todo mundo pensa no cavalo branco. Sim. Então você tem que falar o que você quer. O sim, né? Então não, pense não. no cavalo malhado, pense no cavalo preto, pense no cavalo marrom, sei lá. Então. Você tem que falar sempre o que você quer. Não só falar, mas principalmente pensar. Porque, olha, o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Através do quê? Do reflexo de nós mesmos. Olha a lição do espelho que eu falo nas minhas lives, que eu brinco. Quando a gente olha para o espelho e fala que eu te amo, você é lindo, você é maravilhoso, você é a pessoa mais importante do mundo, porque você é filho, tem imagem e semelhança de Deus, eu não estou enaltecendo o narcisismo. Mas eu estou vendo o meu reflexo e melhorando a minha autoestima. Naquele momento que eu começo a me amar, eu começo a trabalhar em condições de amar o meu semelhante. Amar as pessoas que convivem comigo. Uhum. Mas eu não consigo amar. Eu não consigo... amar até amo, mas eu não consigo expressar o meu sentimento. Qual que é uma forma mais fácil da gente expressar um sentimento de amor na primeira fase do amor? A gentileza. Um ato de gentileza para uma pessoa que você convive diuturnamente, você está começando a fazer com que o seu amor comece a florescer.
a crescer também. É uma forma da gente trabalhar. Exatamente. Então lembremos dessa frase. O nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Exatamente. Deixa eu cumprimentar aqui o Rosen, Júlio, já cumprimentei o Júlio, e Júlia. Sejam bem-vindos. Seguindo aquele raciocínio que você citou agora do Chico, né? A gente pode começar agora e fazer um novo futuro. A gente, às vezes, tem dificuldade, né, de pensar em o que a gente quer. Como que eu quero que a minha vida esteja daqui a 10 anos, por exemplo. A gente tem essa dificuldade. Então, é um processo de desconstrução. Você começa a pensar como que você quer estar lá na frente, aquilo vem voltando até hoje, você saber o que você tem que fazer para chegar para estar daquele jeito. E aí a gente começa a perceber, quando você está imaginando a sua vida lá na frente, você está imaginando onde você está morando, o que você está fazendo em relação à profissão, né? Você está trabalhando com o quê? As pessoas que estão à sua volta. Então, ali você começa a perceber o que é importante. Se eu quero Eu lembrei estar de lá... uma coisa. O quê? Mas eu vou falar uma coisa. Não queira traçar todas as retas, todos os caminhos. Não é controle. É um desejo. Momento de prece, Angélica, seja bem-vinda. Boa noite. Eu vou fazer mais uma frase do É uma vontade, Richard Bach. Não é um controle. Sim. Eu vou trazer mais uma frase do Richard Bach de um livro também que eu li. Não lembro exatamente qual livro. Mas ele fala assim: jamais te dão um desejo sem te darem a oportunidade de conseguir. Então. Até aí tá bom, tá? Só que ele vai tem um porém, né? Mas você vai ter que trabalhar por ele, porém. Exatamente. Então, você tem um desejo, você vai ter todas as oportunidades de conseguir aquilo que você quer, mas você tem que fazer a tua parte. A intuição vem, tá? Que nem a pessoa, vamos supor, eu quero passar no vestibular. É no vestibular X que eu quero passar. Então tá, é isso que você quer? Então vem a intuição, tá? Aí quando, eu lembro até daquele comentário que acho que a Flavinha fez no Evangelho, ela comentou essa live, numa live delas, que o Chico Bento estava querendo passar na prova, né? Começou a rezar pro Anjinho. Anjinho, me ajuda aqui, né? Me ajuda a passar na minha prova, tem uma prova amanhã. O Anjinho vem com um monte de livro. Ele deu o instrumento para ele. É o meu raciocínio aqui. Você está pensando lá na frente, mas você vem desconstruindo aquilo para você entender o que você tem que fazer para chegar lá. Porque não é só ficar imaginando, eu quero isso, eu quero assim, não, a gente tem que agir. Um trabalho que eu já fiz isso, já até comentei com você, um trabalho que eu já fiz isso realmente funcionou para mim pelo menos, é você já se imaginar na situação que você quer estar. Então. Antes de deitar, determinada situação da sua vida, você se imagina, você faz um exercício mental, se imaginando com detalhes. E aí você tem que usar todos os sentidos. A visão, o olfato, o tato, a audição e o sinestésico, que é tocar. Então você tem que fazer uma mentalização, e claro, você está deitado e mentalizando aquilo lá. Mas você está plasmando na tua mente aquilo que você quer. E eu fazia esse exercício com tal forma que eu me via até com determinada roupa. Entende? Uhum. Uma roupa que eu realmente tinha, né? E era um espaço menor de tempo, não era uma coisa assim, há 10 anos que você está colocando. E não coloque também muito limites, muito tempo, né? Deixe o tempo na mão de Deus. Também é aquilo, né? Se estiver na sua programação, se estiver dentro do seu caminho, aquilo vai chegar. Claro, se você não fizer a tua parte, não vai chegar. Não chega. Né? Você vai ter que fazer a tua parte. E quando a gente começa a prestar atenção nisso, você não vai ficar pensando, plasmando, né, idealizando um futuro, mesmo que seja um futuro mais próximo, com pessoas e com coisas que não são importantes, que não têm significado. Então aí você começa a perceber no hoje, se você está envolvendo ali com alguma situação que não está te agregando a nada, né, com esse pensamento você começa a perceber isso. Se daqui a um tempo eu não quero isso, então por que eu estou tendo isso hoje?
por que eu estou fazendo isso hoje? A gente já começa a exercitar o autoconhecimento com isso. O João Carlos fez um comentário aí. Eu só consegui ver Essa frase é semelhante. O Wilton chegou e fez cumprimentou a gente. Você vê, eu falei do Wilton, você vê como que o pensamento... Eu comentei do Wilton daquela frase do orgulho e da humildade. O Wilton apareceu. Ele chegou aí. E o João Carlos falou essa frase semelhante à sentença, que Deus não dá um fardo maior que nossas forças também. Uhum. E o Carlos está dizendo, né, que a gente já vai moldando o pensamento. Conforme você... A gente tem que pensar e trabalhar para aquilo que a gente quer. Seja do ponto de vista material e seja principalmente, é que eu falo, do ponto de vista espiritual. Porque esse livro aqui, ele vai servir para a nossa vida, nas relações do dia a dia, envolvendo aqueles assuntos que eu pincelei agora há pouco. Mas a grande chave, né, a chave que abre realmente a fechadura, que vai abrir o segredo, é o que esse pensamento pode me transformar como um espírito. Que condição espiritual eu quero estar? Mais calmo, mais paciente, mais tolerante, mais disciplinado, mais benevolente, mais humilde, mais sincero. Olha só que eu falei sempre mais. Uhum. Então, a gente tem que enaltecer aquilo que a gente deve buscar, as coisas positivas. Então, mais paciente, mais tolerante, mais sincero, mais benevolente, mais humilde. Eu não trabalhei nos defeitos. Não que nós não tenhamos. Porque se a gente ficar nessa de trabalhar eu não quero isso, eu não quero aquilo, a gente foca naquilo que a gente não quer. E a gente não tem que focar Exato. no problema. Tem que focar na solução. Tem que focar no que a gente quer. Quando a gente não sabe o que quer, focar em descobrir o que quer. Porque tem muito disso também. E o autoconhecimento é que vai ajudar a gente a chegar. Tem uma frase que eu achei interessante aqui, mas eu esqueci. Eu acho que é a última frase, né? Não sei, você quer comentar a última frase? Quando eu parei no reflexo de nós mesmos. Então, eu acho que a última frase vem Nossa, é fantástico. Através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Então é isso, a gente, enquanto está aqui, a gente se identifica uns com os outros. Para depois a gente... Mas chegará um dia... A gente se identificar consigo mesmo, para depois identificar com o Criador. E vai chegar um dia, né? No curso dos milênios, né? Do milênio. Vamos ter muita paciência, porque vai demorar. Né? A live não é sobre paciência hoje. Se você quiser, a gente faz outra live. Não, é só o uso da palavra. Já que você falou em paciência, eu falo para você assim. De tanta live de paciência e tolerância que eu tive no curso desse ano, que começou com a gente, por sinal, né? Uhum. Começou uma live que nós fizemos sobre paciência e tolerância. Com tanta live sobre esse sentido, na live com a Babi que veio o insight, que foi exatamente para fechar essa questão. Como desenvolver a paciência e a tolerância. Não vou dizer que é fácil, tá? Mas desenvolvermos o sentimento de gratidão por aquelas pessoas que, no nosso dia a dia, nos fazem perder a paciência e nos fazem tornar-nos intolerantes para com as atitudes delas. Então, quando você agradece que aquelas pessoas estão ali, na tua vida, por uma razão, para te ajudar no crescimento, no teu progresso espiritual, você seja grato, mas grato de coração, né? Não é da boca para fora. Aí a gente consegue sair daquela faixa de irritação, de impaciência, estar num degrau acima. E aí, consequentemente, não vai ter mais sintonia, porque você está numa outra faixa. Então, e a paciência com a tolerância nada mais é do que uma reação que a gente tem. Então, se a gente está sempre vigilante ali, né, se a gente usar o pensamento, a gente consegue entender que as coisas que acontecem são os gatilhos, a reação parte da gente. Então, assim, quando a gente consegue manter um equilíbrio, que não é fácil,
a gente consegue reagir de maneira mais saudável e colocar a paciência com a tolerância em ação. Né? E aí que tá, como a gente vai estudar aqui no decorrer desse tempo, que é tudo reflexo, né? A gente absorve, a gente emite. Então, aí a gente cuidando do pensamento, a gente cuida do que a gente faz também, que vai refletir nos outros. Sim, com certeza. Não é? Deixa eu ver quem está chegando aqui. Toda vez que eu vou mexer nos comentários, eu saio do lugar. Impressionante. Eneli, acho que é Eneli mesmo, né? Eduardo e Juventude de Vida, sejam bem-vindos. Feliz. Juventude de Vida é a Carla. A Carla que participou com a Rô lá no Encontro Espírita. Ah, tá. Carla, seja bem-vinda. Caseirinhos da Solange, acho que é parente da Babi. É prima da Babi. E acho que a Carol entrou aqui já lá para trás e eu não cumprimentei ela. Mas bem-vinda, Carol, boa noite. A Carol já é de casa. Então... O Hélio também chegou. O Hélio? É Divulgando Espiritismo. Ah, tá. Eu li lá em cima, eu já estou decorando. Eu esqueci o nome para variar. Tem que anotar. Fazer uma colinha. Já estou decorando. Eu tenho uma cola aqui, de vez em quando eu... Mas tem que fazer, porque a cabeça não dá conta. Eduardo, você tem mais algum comentário para fazer a respeito aqui dos milênios que a gente tem que enfrentar para poder chegar na... Não, eu acho que por ser a introdução, Emmanuel realmente dá uma bela de uma pincelada, né? Uhum. Dá uma bela pincelada para nós, nesse texto maravilhoso de introdução. E, com certeza, daqui para frente, só aprendizado. E eu quero te parabenizar de coração por você estar empenhando nesse projeto, um projeto que vai trazer bastante reflexão para nós. E fico mais uma vez feliz e lisonjeado com o convite para estar aqui com você nessa estreia, como também tive na primeira. Uhum. Eu tenho uma afinidade muito grande por você, pelo pessoal do Encontro Espírita, Flavinha, Babi, Rô, Camila, Anderson e... Aloysio. E eu mesmo, tem eu do outro lado. Meu outro eu. E então eu tenho um carinho muito especial. Eu falo que, na verdade, aquela frase do Encontro Espírita, né, que a gente fala, encontro de alma é quando você, ao conhecer alguém, diz muito prazer, enquanto sua alma sussurra que saudade, né? Uhum. A gente percebe que não foi por acaso que a gente se reencontrou, né, todos nós, e nesse processo de crescimento espiritual, um ajudando o outro, ninguém melhor que ninguém, todos aprendizes. E eu queria, né, como forma de gratidão, como eu fiz com a live da Babi, deixar aqui um acróstico em sua homenagem, que depois eu vou fazer a postagem. Essa é a surpresa. O acróstico, não sei se vocês sabem, né? Eu já mandei para a Martielli, não é surpresa, mas para surpresa para os amigos que estão aqui na live. O acróstico nada mais é do que uma poesia, não especificamente com rimas, mas que as primeiras letras dessa poesia formam o nome da pessoa. E confesso a vocês que foi difícil. Sobretudo que a Martielli tem um sobrenome, o nome dela é com Y. Gente, começar a fazer um acróstico colocando um Y é realmente difícil. Mas conseguimos dar cabo à missão. E veio assim uma grande inspiração. Diz assim: minha querida amiga de todas as horas, acordei hoje recordando lembranças vividas, resquícios agradáveis de vidas sucessivas. Trago no meu peito um misto de sentimentos indecifráveis. Hoje talvez não consiga compreender a sua intensidade, mas tenho muita esperança de que, em algum momento, ou em algum lugar, não tão distante, consiga fazer uma ligação etérea, a fim de descobrir não só o X, mas também o Y desta equação de vida. Consegui usar todas as... É um trabalho difícil, mas ligação, foi uma ligação que foi bem... Foi partindo, né? E aí, questão, quando chegou no Y, XY é uma equação. Você já é das exatas, então deu certinho. Então, gostei muito do texto, né? Eu vou postar depois do meu perfil, tá? Tá. Eu vou lá copiar depois. Muito obrigada pela homenagem, pela surpresa.
não é à toa que eu te chamei, né? A gente tem essa afinidade, flui de maneira natural as ideias. E tem essa proposta de trazer um convidado por mês, né? À medida que for Muito passando. bom, é legal. A gente vai trocando mais energia, mais experiências. E não fica só com a ideia da gente também, né? Porque senão a gente Uhum. fica muito preso à nossa interpretação. Mesmo que tenha os comentários, é sempre uma outra pessoa com uma outra visão. Achei. Foi assim que aconteceu comigo na live que eu fiz com o Luiz Fernando, do Bom Chiquinho. Uhum. Surgiu uma interpretação diferente do mesmo texto eu acho que ele comentou isso em alguma outra live dele. Ele estava vendo uma coisa, você veio e trouxe outro uma ângulo. Outra visão. Foi, na hora eu fiquei assim, ele ficou meio assim, depois ele falou, caramba, tem... Faz sentido. Né? É como, por exemplo, o estudo miudinho do Evangelho, que a Luiz Elias faz e o pessoal do NEP também faz, eles fazem isso, eles pegam o Evangelho, o texto, e vão descascando ele, como camadas de cebola. Vão tirando. E a cada camada você tem uma interpretação, e você vai aprofundando. Então, o texto do Evangelho não tem uma única visão. Ele tem várias visões que a gente pode estar interpretando a respeito do próprio Evangelho. Exatamente. Assim como toda obra que a gente for estudar, né? Cada época da vida que a gente lê, a gente vai entender de um jeito diferente. Cada pessoa, sim, de um jeito diferente. O Carlos comentou aqui, entrou um pessoal já cumprimentando. Parabéns pelo projeto, obrigada. Jesus ilumine. A Laura Lins, pelo Mundo Jovem Espírita, entrou também. Belíssimo poema. Antônio Zupa e o... Larissa. E o André, nosso querido espiritista nerd. Espiritista nerd. Eu estou tentando ler aqui, tá? André Pote. Isso. O nosso cara, o cara mais pote da internet. Do home office, quer dizer. Iozinho Roncalli, seja bem-vindo. Então a gente finaliza aqui, que a introdução ela é bem curta mesmo. Ele dá uma... Galera Pote. Ele dá uma pincelada, né, como você falou. E agora nós vamos tentar decifrar, né? Porque o livro ele realmente é complexo, mas nós vamos conseguir chegar no acordo para poder aplicar na vida o que eles vêm trazendo para a gente. Esse livrinho de cabeceira. Para começar a semana e, de repente, cada semana trabalhar um assunto, né? A gente aplicar na vida da gente. Porque trabalhar tudo de uma vez fica difícil, né? Então, sim, aos pouquinhos a gente vai se melhorando. Deixa eu ver quantas horas aqui dá tempo de fazer uma prece. Não dá. Falta 2 minutos. Será que dá? Na prece simples dá, sempre é bom, né? Tá. Então vamos lá. Vamos lá. Fica com você. Vamos então, nesse momento, agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a oportunidade desta reunião, desse encontro tão querido, de corações que estiveram aqui conosco. Vamos rogar ao Divino Mestre que possa proteger, amparar a Martiele na realização desse trabalho, nesse projeto maravilhoso de divulgação do Evangelho de Jesus. Que se o mentor espiritual possa ampará-la, intuí-la e dar sempre bons pensamentos para que a sua vida se transcorra dentro do que está previsto pela espiritualidade, um caminho de paz, de harmonia e muitas flores espirituais. Que Jesus nos abençoe a todos e nos dê uma noite, como eu digo sempre, abençoada de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos. Que assim seja. Assim seja. Pessoal que está aí, que teve que sair, que está aí até agora, quem vir depois também, muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela energia de vocês. Aloysio, mais uma vez, muito obrigada pelo incentivo, pelo apoio, por aceitar o convite, por estar aqui. E hashtag tamo junto. Tamo junto. E aguarde que vem virar surpresas ainda, mais surpresas. Isso. Pode esperar que vem por aí. Então, até mais, gente. Boa noite, muito obrigada. Fiquem com Deus. Tchauzinho. Tchau, gente. Tchau. Vamos lá para o Evangelho com a Flavinha agora. Vamos lá Flavinha agora. Começou no Evangelho agora. Isso, amiga espírita. Tchauzinho. Tchau, gente.